Mão da pessoa que está do teu lado, diga assim: Deus vai falar com você hoje, meu irmão. Eu quero falar um pouco a respeito da liberdade. Hoje, quando eu orava, o Espírito Santo me trouxe e começou a falar comigo a respeito da liberdade. Nós sempre falamos algumas palavras como mantra. Nós liberamos algumas palavras, muitas vezes por vãs repetições. Conhecereis, pois, a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E falamos esses versículos e tomamos eles como bandeira por uma causa, que somos livres. Nós declaramos continuamente: eu sou livre. Por que eu sou livre? Porque a Bíblia diz que eu sou livre. Porque a Bíblia diz que se eu conhecer a verdade vai me libertar. Então eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: você é livre do quê? Você é livre para quê? Porque desde pequeno, consciente ou inconscientemente, nós buscamos libertação. Nós vamos transicionando fases da nossa vida, e cada fase que nós transicionamos, nós buscamos em Deus libertação. E é desde que nasceu. A criança, ela nasce já com uma fralda, com uma chupeta, uma mamadeira. E aí então, a partir dali, ela começa alguns processos de libertação e de busca de independência. A criança, quando ela larga a fralda, principalmente é uma libertação para os pais, né? Porque fala, esses dias um amigo meu tá querendo ter filho. Eu falei, nós gastávamos em média R$220 de fralda e baby whips por mês. Só de fralda e baby whips. Mas é bênção. Então a criança, ela se livra da fralda e ela passa então para outra fase de transição. Para as crianças que chupam chupeta, agora como tirar a chupeta da criança? Depois que tira então a chupeta, ela vai para outra fase de transição, que é agora aprender a comer sozinha. Então ela vai sendo liberta de algumas coisas dentro de um processo de transição. E cada nova etapa, cada nova fase dá a ela benefício e dá a ela também deveres. Ou seja, ela tem alguns benefícios agora de não usar fralda, mas tem alguns deveres por não usar fralda. Quando ela usava a fralda, ela não precisava ficar pedindo para ir no banheiro. Agora que ela não usa mais fralda, ela tem que se reportar ao pai ou à mãe que ela está indo ao banheiro. Ou seja, a nova fase deu a ela liberdade, mas também colocou ela num outro nível ou numa outra posição ou condição agora de aprisionamento. E aí então ela vai passando por fase e ela vai buscando liberdade. Aí chega a fase da adolescência, que o adolescente ele quer ser livre, né? Para os que são e para os que já foram adolescentes, tem aquela fase do eu quero ser livre. E o conceito de liberdade para um adolescente, para um jovem, para um pré-adolescente, é poder fazer o que quer. Por que você quer livre? Porque eu quero fazer o que me dá na telha. Eu quero fazer as coisas que me dão vontade. Eu quero, ou seja, nas entrelinhas ele está dizendo o quê? Eu quero sair debaixo de regras. O problema é que o entendimento que ele não tem é que quando ele sai debaixo de regras, ele vai para baixo de outras regras. Porque a liberdade não é ausência de regras. A liberdade, ela é para uma fase da vida que nos posiciona em outra fase da vida. Então, quando o adolescente ele quer agora ser livre de algumas coisas, ele acaba se pondo em julgo em outras coisas. Quem não via a hora de fazer 18 anos para tirar a habilitação? Aí depois que tira a habilitação, se não tem dinheiro ou não tem pai rico, vai ter que agora trabalhar para comprar carro. E aí o que adianta uma carteira de habilitação sem carro? E então nós vamos passando por processos de libertação, achando que o novo nível, a nova etapa nos dará uma liberdade.
E aí, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós achamos que, eu entreguei a minha vida para Jesus. Aí agora nós temos dois jargões que dizemos todas as vezes: eu sou salvo e eu sou livre. Mas você é salvo do quê, para quê e por quê? E se realmente é salvo? E a mesma pergunta eu faço para você que diz eu sou livre. Você é livre do quê, para quê e por quê? Do que você é livre? Por que você é livre? E para que você é livre? Entenda que quando você declara que você é livre, a nova etapa de liberdade não te dá condições de não mais seguir regras. O livre, ele tem agora umas novas regras. Por exemplo, uma pessoa que roubou, ela foi para a cadeia. Agora ela está aprisionada em 4 paredes. Ali ela cumpre regras. Ela tem horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, horário para tomar banho de sol. Aí chega o dia da sua libertação. Ela volta agora para o estado, entre aspas, de liberdade, mas as regras continuam. Então, quando nós falamos que nós estamos livres em Cristo, não quer dizer que não há mais regras, não quer dizer que não há mais leis. Quer dizer que as leis e as regras agora foram transicionadas para um novo nível de entendimento. Então diga para a pessoa que está do teu lado assim: cuidado, você é livre. Aí eu não sei se é bom ou se é ruim ser livre. Por exemplo, como pai, a gente não vê a hora da criança andar. Quando ela começar a andar. Depois que ela começa a andar, o que a gente pensa? Que saudades do tempo que não andava. Porque ficar quietinho no bebê conforto assistindo televisão. Agora é correndo na casa. Não vejo a hora de ir no banheiro sozinha. Não vejo, nós sempre o quê? Aí o pastor Andy ministrou aqui na quinta-feira, você assiste na internet, que foi maravilhoso. Mas e depois? A gente sempre fica no e depois? Achando que a liberdade no que vem depois é melhor do que a liberdade que temos agora. Aí depois de uma certa idade a gente tem saudades do boleto. Não, dos boletins, porque agora só vem boleto para nós, Parece que a vida consiste principalmente do pastor Daniel, O pastor Daniel, ele tem um jargão, pagar boleto, Mas parece que a gente acorda para pagar boleto, paga boleto o dia inteiro e dorme pagando boleto. Aí você olha para a criança e fala: era feliz e não sabia. A pessoa que quer casar logo: quero casar, mãe, quero sair de casa, quero casar. E a gente fica olhando e fala: que dó. Não sabe que vai ter que pagar água, luz, aluguel, Pamela? Aí agora vem aluguel, vem água, vem luz, vem tudo, compra. Mas a nova etapa da liberdade, ela é boa, mas traz consigo algumas responsabilidades que talvez não tínhamos antes. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite, a respeito da liberdade que nós temos em Cristo, se temos essa liberdade. Porque nós buscamos continuamente liberdade de expressão, liberdade política, liberdade econômica, liberdade religiosa, e parece que há um jargão que sai dos nossos lábios dizendo: eu quero ser livre. Mas junto com esta liberdade vem algumas responsabilidades. Nós vemos jovens, eu quero ser livre da casa dos meus pais. Mas esquece que logo depois disso vem novas responsabilidades. Então nós declaramos muitas vezes: eu sou livre em Cristo Jesus. Mas abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 8. Eu já falei esses 2 versículos, mas nós vamos ler o contexto. João capítulo 8. Quem é livre aí, diga amém. Eu acho que não sentiu muita firmeza nesse amém. Você era livre até antes da pregação, mas você vai entender que você é livre. Calma aí. Mas o que é liberdade?
liberdade é viver solto? Segundo o contexto de um dicionário, diz que liberdade é o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio. Ou seja, segundo o conceito do dicionário, liberdade é eu fazer o que eu quero que me dá na telha. Eu faço tudo segundo o meu livre-arbítrio. Entre aspas, isso é uma liberdade, porque eu sei que todas as minhas decisões, elas trarão consigo consequências. Algumas boas e algumas não tão boas. Mas João, no capítulo 8, no versículo 32, diz assim, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes sereis livres? Jesus continuou, em verdade te digo que todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus, ele fala assim, ele era indagado pelos fariseus a respeito dos seus discursos. E uma hora ele estava falando aqui no contexto, ele estava falando para aquela mulher que havia sido pega em adultério. E ele fala, olha, quem não tem o pecado que atire pedra nessa mulher. E dentro do contexto da conversa, as pessoas começam a indagar ele. E ele fala, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí o santão diz lá no meio, mas peraí, eu sou judeu. Eu não sou escravo de ninguém. E Jesus fala, sim, é escravo. Você é escravo de uma vida de pecado. Sim, você é escravo. Você é escravo de uns desejos carnais. Sim, você é escravo. Você é escravo de um sistema religioso. Sim, você é escravo. E esse discurso de Jesus confrontava aqueles ditos libertos. Então Jesus, ele fala assim, se conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Cristo. Aí ele diz assim, o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece. Então se o filho te libertar, você vai ser liberto de verdade. Num termo jurídico, há duas falas a respeito de liberdade: a liberdade condicional e a liberdade temporária. A condicional, ela está condicionada a algo. A temporária, ela tem um tempo. E há a liberdade definitiva depois de um tempo da condicional ou da temporária. A palavra liberdade, ela significa, vem de uma palavra grega chamada eleutéria, que significa liberdade em movimento, ou liberdade de movimento. Diga para a pessoa do seu lado assim, você pode ir para onde você quiser. Isso é liberdade. No Brasil nós temos assegurado, segundo a Constituição, nós temos liberdade de ir e vir. Ninguém pode nos impedir de nada. Eu não posso impedir ninguém de entrar na igreja. Se um bêbado entrar aqui na igreja, eu não posso impedi-lo de entrar aqui na igreja. Eu posso impedi-lo de fazer baderna ou bagunça, mas eu não posso impedi-lo. Se eu impedi-lo, ele pode chamar a polícia dizendo que eu estou impedindo ele de entrar no local, entre aspas, público de adoração religiosa. Eu posso contê-lo segundo a bagunça. Então todos nós temos liberdade de ir e vir. Mas a liberdade em Cristo, olha, guarde isso, a liberdade em Cristo me condiciona às verdades do reino de Deus. A liberdade que eu tenho em Cristo e que nós declaramos que nós somos livres e realmente somos livres em Cristo, mas esta liberdade nos condiciona a algumas verdades do reino. Você entregou sua vida para Jesus, sim ou não? Quem é salvo aí? Diga amém. Quem é livre? Mas esta salvação e esta liberdade te condiciona a algumas verdades do reino. E daqui a pouco você vai entender a respeito disso. Mas não adianta agora algum pastor ou alguém chegar em você e falar, você está fazendo isso errado, e você dizer, eu sou livre para fazer o que eu quero. Não. Ah, mas em Cristo eu sou livre. Não, beleza, mas então eu posso fazer o que eu quero.
Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que se interpreta segundo a Bíblia. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, talvez eu sou menos livre, entre aspas, do que eu era antes. Mas nós temos o costume de usar, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre do quê? Qual é a definição de liberdade que nós temos? Qual é a definição de liberdade que você tem quando você lê na Bíblia que o Filho te libertou, verdadeiramente você é livre? Qual é o entendimento de liberdade? Porque nós temos que tomar cuidado com a falsa liberdade. Dentro da igreja impera uma falsa liberdade. Antes de nós falarmos da verdadeira liberdade, eu quero falar com você um pouco a respeito da falsa liberdade. Porque impera no pensamento de muitas pessoas um entendimento de liberdade que não é verdade segundo a Bíblia. João 8,34, nós lemos aí, aquele que peca, ele é o quê? Diz aí que você é o quê, se você pecar? Escravo do pecado, servo do pecado. Ah, mas eu já não peco mais. Glória a Deus. Mas nós temos que tomar cuidado, porque essa falsa liberdade, ela tem permeado o coração de muitas pessoas dentro da igreja. Pessoas fazendo o que querem em nome de uma liberdade em Cristo, quando Cristo na verdade fala, peraí, eu não te libertei para isso. Não foi para isso que eu te libertei. Ah, eu sou livre em Cristo, então eu posso fazer o que eu quero. Calma, não é assim. Talvez você não seja mais escravo do pecado, mas agora talvez você não tenha entendimento ainda do que é não ser mais escravo do pecado, mas sim escravo da justiça. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13. Paulo, como pai de igrejas, pai de homens que impactaram o mundo, ele escrevia algumas cartas, sempre alertando as igrejas e o povo pelo qual ele passava e discipulava. Em Gálatas 5,13 ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados o quê? A liberdade. Diga assim, eu fui chamado à liberdade. Então Cristo, quando você disse para Cristo, eu entrego a minha vida a ti, Cristo falou assim, agora então vem Daniel, eu te chamo agora à liberdade. Eu te tiro da escuridão, te transporto do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Eu te chamo agora para uma vida liberta. Paulo fala assim, então fostes chamados à liberdade. Aí Paulo fala assim, agora, aí fala assim, não fostes chamados à liberdade, ponto. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Paulo está querendo dizer assim, não use da liberdade para ser um libertino, para usar de uma vida de libertinagem. Porque vocês têm, Paulo falando, num contexto que Paulo está falando, segundo as minhas palavras, Paulo está dizendo assim, vocês estão fazendo a coisa certa do jeito errado. Vocês estão usando da liberdade que vocês têm para dar vazão à carne, e não é isso a liberdade que Cristo te chamou. Cristo te chamou para uma libertação, para uma liberdade, para uma vida livre, mas condicionada aos valores do reino de Deus, não segundo os valores do reino da carne. Ou seja, eu sou livre, agora então eu faço o que eu quero, está errado. Isso é libertinagem, não é liberdade. Segundo o conceito de libertinagem, libertinagem é o fruto do uso errado da liberdade, porque demonstra irresponsabilidade que pode prejudicar não só a própria pessoa, mas outras pessoas também.
Então nós temos que tomar cuidado para não usar da liberdade em Cristo uma liberdade falsa, que nós fazemos o que nós queremos, dando vazão à nossa carne. Por exemplo, eu vou usar alguns exemplos aqui para você entender, ou para você passar um scanner aí em você, para ver se você já não usou desses artifícios. Quando recebemos um dinheiro, seja aposentadoria, 13º, férias, qualquer dinheiro que recebeu, uma oferta, qualquer dinheiro, o que muitas vezes as pessoas fazem? Vou dar uma oferta, porque também eu não preciso dizimar de tudo que vem à minha mão. A pessoa ela está querendo o quê? Se enganar e usar da liberdade para fazer as coisas segundo a sua carne. Ah, mas porque eu não concordo. Eu não concordo com o jeito que a Bandeirantes administra o dinheiro, mas fica eu sem pagar água e luz. A Bandeirantes não, a Bandeirantes é energia, né? O SEMAI não concorda com a administração do SEMAI, não vou pagar mais conta de água, vou pagar quando eu quiser. O que acontece? Então nós usamos de alguns artifícios carnais e humanos para tentar dar um nó em Deus. Isso é libertinagem. É dar vazão à carne naquilo que era para eu usufruir numa liberdade. Outra coisa, visualizar sites pornográficos. Não, eu estou vendo esse site aqui, mas eu amo a minha esposa. Senhor, tu sabes, Senhor, que eu amo minha esposa. Eu estou vendo aqui mesmo o que eu tenho nada para fazer hoje. Estou à toa aqui, estou de boa na vida, meu amor me chamou para ver a banda passar e ver algumas coisas impróprias. Uma mulher passa na rua, dá aquela olhada, fala, não, Deus, você sabe que eu amo minha esposa, mas tem que admirar as coisas belas dessa vida. Nós usamos de uma liberdade em nome da graça para viver algumas coisas segundo a nossa carne, e isso é uma falsa liberdade. A pessoa ela não está liberta, a pessoa ainda continua escrava do dinheiro, continua escrava da pornografia, continua escrava da sensualidade, continua escrava da mentira, mas engana-se a si mesmo. Então isso que Paulo está falando, olha, toma cuidado, porque Cristo te chamou para a liberdade, mas não use desta liberdade para fazer as obras da carne, em nome de uma falsa liberdade. Isso é libertinagem, é usar de forma irresponsável aquilo que lhe foi dado de graça. O que é libertinagem? É usar de forma irresponsável aquilo que me foi dado de graça. Então Paulo está falando, toma muito cuidado, porque é uma linha muito fina, porque as pessoas ficam declarando, eu sou livre. Será que não impera em nós uma falsa liberdade? Será que realmente há uma liberdade plena habitando em nós, que é Cristo? Porque ele fala, Cristo, ele fala assim, se conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Nos libertará. E aonde nós conhecemos a verdade? Através da sua palavra. E aí nós vemos algumas coisas na Bíblia que nós não achamos, e nós contextualizamos, porque estamos no mundo moderno e ocidental. A Bíblia foi escrita numa visão oriental, então nós pegamos todo esse contexto de visões. A Bíblia foi escrita num contexto oriental, há 2000 anos atrás. Hoje não é bem assim. Talvez já tenha ouvido alguém dizer isso. Hoje não é bem assim. Nós queremos tirar o peso de responsabilidade para fazer as coisas segundo aquilo que nós achamos que é o certo. Porque Deus não fulmina hoje mais quem não dizima. Antes Deus fez isso com Ananias e Safira, mas hoje Deus não faz mais. Quem disse? Quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Quantas famílias estão mortas? Quantos casamentos estão mortos? Quantos sonhos destruídos e mortos? Porque usamos de uma falsa liberdade. Então Paulo ele fala que assim, mas servi-vos uns aos outros em amor. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, pode pedir o que você quiser, meu. Eu vou te servir em amor.
E o que a gente já pensa? Lá vai o irmão me pedir dinheiro. E se te pedisse dinheiro agora? E se Deus falasse, quem crê que eu sou homem de Deus? Você crê que eu sou homem de Deus? E se Deus usar a minha vida para falar agora, todo mundo que está aqui vai ter que limpar todas as carteiras e conta bancária, vai ter que sair daqui zero. Será que eu seria ainda o homem de Deus? Será que ainda eu seria um homem de Deus? Ou eu seria um libertino usando erradamente a liberdade que Cristo me deu? Ou seja, se eu não seria mais um homem, ou se eu não fosse mais um homem de Deus para você, talvez você não está usando a liberdade. Talvez ainda você está escravo do dinheiro. E o dinheiro gera escravo. Sabe por que o dinheiro gera escravo? Porque ele é um Deus. Ele é Deus Mamon. Mas em nome de Jesus não há falsa liberdade aqui, amém? Mas Mas eu sei que nessa noite Deus vai mudar corações aqui, a partir do meu. E pode ter certeza que enquanto Deus ministrava ao meu coração alguns pontos, eu comecei a pedir perdão para Deus, falando: Deus, como eu manipulo a liberdade? Como eu manipulo a liberdade em nome do meu benefício, do meu próprio benefício? Como eu uso de alguns artifícios dentro desta liberdade que me foi concedida em Cristo para dizer que eu sou livre, quando na verdade não sou, ainda sou escravo de algumas situações. Como eu falo toda hora: Senhor, eu sou livre, sou livre, sou livre, quando verdadeiramente ainda sou escravo do dinheiro. Quando às vezes sou escravo da sensualidade, quando muitas vezes sou escravo da mentira. Que liberdade é essa? Que eu digo que sou livre, mas ainda sou apegado a alguns valores deste reino. Agora isso é processual. Como eu disse da criança, assim também somos nós cristãos. Nós vamos o quê? Dentro de um processo nos libertando. E tem coisas que hoje para mim é fácil resolver, porque eu já me libertei. Hoje eu não tenho problema. Você pode trazer o uísque mais caro da face da terra, pode passar o uísque mais caro da face da terra, que para mim não. Esses dias nós ganhamos uma garrafa de vinho de uma pastora grega. Ela ficou sabendo que o meu sobrenome era grego, que eu tinha raiz grega. E ela é uma pastora da Grécia mesmo, tá? Mora em São Paulo. Mandou para nós um vinho. Nós passamos para frente. Até nem sei onde está a garrafa. Eu falei: eu queria só depois que me devolvesse a garrafa. Alguém sabe onde está a garrafa? Mas eu passei para frente, falei: quem quer beber, beba, isso não faz mais parte da minha vida. Então isso para mim hoje eu tiro de letra. Tem crente que ainda dá umas tremidas quando cheira álcool, né? Tem crente que fuma por tabela, né? Para aquele cara que parou de fumar e para do lado de alguém fumante, dá umas tragadinhas assim, ó. Quando eu parei de fumar, eu fazia isso, parava perto de alguém que fumava e ficava assim, ó. Deus, eu sou liberto. Que liberdade nada. Quando eu sofri acidente de moto, eu tinha acabado de apagar um cigarro, pus o capacete e saí de moto. Quando eu sofri um acidente, depois eu falei: Deus, eu estava louvando, sou livre. Então nós usamos de uma liberdade, uma falsa liberdade. E eu sei que você vai passar em nome de Jesus um scanner aí na sua vida, e você vai pedir perdão para Deus de algumas falsas liberdades que ainda imperem em você, porque pode ter certeza que eu estou fazendo isso hoje na minha vida. Falei: Deus, eu fico falando que sou liberto, mas o Senhor manda dar 50 reais para o fulano. Eu falo: não dou. O Senhor fala que eu sou liberto, mas o Senhor manda eu fazer um negócio, eu falo: não faço. Que liberdade? Aí Cristo olha para mim e fala: que liberdade é esta? Mas a verdadeira liberdade está em Gálatas capítulo 5, aí nós estamos abertos já em Gálatas no capítulo 5, no versículo 1, diz assim:
Estai, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então olha, a preocupação de Paulo era o quê? Você já foi liberto. Liberto do quê? Para quê? Por quê? Liberto da religiosidade. Hoje eu sou liberto da religiosidade. Eu entendo que para adorar a Deus eu não preciso pôr um terno e uma gravata. Eu posso vir à igreja de tênis, de camiseta, que ninguém vai escandalizar, amém? Vai escandalizar, hein? Vai? Não, amém. Mas eu sou liberto de uma religiosidade que dizia que eu preciso ser santo, sacrossanto. Mas como o pastor Andy disse aqui, nessa minha santidade, não toca os outros, que santidade é essa? A santidade que eu busco em Deus não é para me afastar do pecador, mas é para me aproximar dele. A santidade que eu busco agora não é para falar para o pecador: olha, você é pecador e eu sou santo. Não, a santidade que eu busco é o quê? Quanto mais santo, mais perto do pecador eu tenho que ficar. Quanto mais santo, eu tenho mais condições de estar próximo aos pecadores. A santidade que eu busco em Cristo não é para me colocar no nível dessa religiosidade. Eu fui liberto. Eu fui liberto do pecado. Hoje o pecado não faz parte da minha vida. O pecado, ele é um acidente numa trajetória da minha vida cristã. Eu peco assim como você peca, mas o pecado hoje é um acidente. Não é prática da minha vida mais. Eu não tenho o pecado como prática de vida. O pecado, o conceito de pecado na minha vida hoje é um acidente no percurso. Eu peco? Sim, eu peco. Mas o que aconteceu? Bati o carro, pequei. Vou lá para o funileiro que é Deus. Fala, Deus. Não é assim? A gente vai, Deus vem com o martelinho de ouro e e a gente sai como? Renovado, porque eu não pratico mais o pecado. Ele faz parte agora de algo na minha vida que se chama acidente. Eu peco acidentalmente. E não estou dando liberdade para você sair daqui e falar, oh, aleluia, então eu posso bater o carro toda hora. Só que entenda que se você é um carro e o pecado é um acidente que te bate, mas o seu caixa não é muito grande não. Depois você conversa com o Mário, mas você bater o carro toda semana, vai ter uma hora que a seguradora vai falar o quê? Cai fora, meu, não faço mais seguro para você. Você é um cliente de risco. Agora a gente que bate o carro toda hora e chega, Deus me perdoa. Deus fala, não, tá bom, te perdoo. Vai ter uma hora que Deus vai falar, não dá, meu amigo, você é um cliente de risco. Não tem como a gente continuar caminhando se você quer levar uma vida de pecado. Eu sou liberto da maldade. Antes eu pensava mal. Antes eu pensava em me vingar. Ou antes eu pensava em ser justiceiro de mim mesmo. Antes eu pensava algumas coisas que eu tinha vergonha de mim mesmo. Quando alguém me fazia alguma coisa, eu falava, que morra. E não falava por expressão, não. É que morra mesmo. Menos um infeliz na terra. Mas eu fui liberto dessa maldade. Então do que eu fui livre? Do que você foi livre? Se você pudesse contar para uma pessoa do que você foi livre, do que você hoje se alegra de ter sido livre? Olha, eu era trapaceiro, mentiroso, hoje eu não sou mais. Do que você foi livre? Mas você foi livre para quê? Abra sua Bíblia comigo. Em Isaías capítulo 61. Você não foi livre para ficar bonitinho sentado num banco de igreja passando perfume para o irmão do lado. Você foi livre porque Deus tem um plano e tem um propósito na sua vida muito maior do que ficar sentado na igreja. E a liberdade me condiciona, ou a liberdade ela me impulsiona, melhor dizendo, a não ser mais a mesma pessoa que eu era. Isaías no capítulo 61, Isaías está profetizando a respeito do Cristo. E Isaías ele diz assim:
O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos presos e aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes deu ornamento por cinza, óleo por gozo de tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então, se você é livre para dar glórias ao nome de Jesus. Se você é livre para mostrar a outros o caminho da liberdade. O Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, está me habilitando, me capacitando, agora eu ensinar outras pessoas o caminho da liberdade. Foi para isso que Cristo me libertou. Cristo não me libertou para eu gozar de uma vida plena, individualista, mas Cristo me libertou para eu levar outros agora ao conhecimento desta liberdade. Cristo, o Senhor, Ele me ungiu para eu ser um pregador de verdade, ainda que a verdade confronte pessoas que estão na dita liberdade. Eu preciso mostrar e eu preciso pregar a verdadeira liberdade em Cristo. Por que Ele fala: se conhecereis a verdade vos libertará? E se o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Por que Ele fala que verdadeiramente você vai ser livre? Porque tem muitas pessoas que não estão libertas verdadeiramente. Agora, quando o Cristo, que é a verdade de Deus, manifesta, passa a habitar em mim, então eu começo a proclamar das verdades do reino eterno. E eu começo então a direcionar a minha vida segundo as verdades da palavra de Deus. Eu tento alinhar a minha casa ao máximo o que diz a palavra de Deus. Eu tento alinhar a minha vida ao máximo o que diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então nós sendo livres, nós temos liberdade para pregar a liberdade a outros. Uma vez perguntaram, uma mãe levou um filho para o Mahatma Gandhi, um grande líder na Índia, e colocou o menininho sentado no colo dele e disse assim: eu gostaria que o senhor falasse para o meu filho não comer tanto açúcar, porque ele come açúcar de colherada, e se ele continuar assim, em pouco tempo ele vai desenvolver diabetes, vai morrer. E aí o Mahatma Gandhi disse para essa mãe, falou assim: traga ele na semana que vem. E a mãe saiu meio de lá e falou: poxa, mas é simples, era só ter falado algo. E aí na semana que vem ela trouxe o menininho de novo na fila, uma fila quilométrica. E ele falou assim: traga seu filho na semana que vem. E depois de 4 semanas, na 5ª semana, ele pega o menininho, põe no colo e fala assim: não coma muito açúcar de colher, porque isso pode te dar diabetes, você pode perder a sua vida. E aí a mulher perguntou para ele: mas por que você demorou 5 semanas para falar isso para meu filho? Porque há 5 semanas atrás, quem comia açúcar de colher era eu. Para eu falar para o seu filho não comer açúcar de colher, eu precisei parar. Então foi um processo de 4 semanas. Hoje eu não como mais açúcar de colher. Então agora eu tenho autoridade para falar para ele não comer açúcar com colher. É isso que Cristo está falando. Quando eu tenho uma área da minha vida liberta, eu tenho autoridade, eu sou habilitado para falar a outros dessa liberdade.
Então é isso que Cristo está falando, você foi ungido. Unção fala de capacitação, fala de dunamis, poder que nos impulsiona a realizar alguma coisa. Lá em Atos capítulo 1, no versículo 8, quando fala, mas recebereis poder, fala dessa palavra grega poder, é dunamis, é uma força que nos capacita a realizar algo. Então é isso, esta unção, é uma unção que veio para te capacitar a falar a outros aquilo que Deus fez na sua vida. Aleluia! Então se Cristo te libertou dos vícios, você pode chegar para uma pessoa e falar, Cristo fez na minha vida, e eu não sou mais querido do que você. Ele pode fazer na sua vida também. Foi o que o Júnior falou aqui, ó, eu orei e Deus fez. Eu não sou queridinho de Deus. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Então Deus nos habilita para nós termos autoridade para falar a outras pessoas. Como que eu vou falar para outros algo que ainda não sou liberto? Olha, o Senhor vai te libertar do vício. Ah, quanto tempo Deus te libertou? Não, está me libertando, mas vamos orar junto. O que a pessoa vai falar? Ué, quem que o cara vem pregar para mim? Mas bebe da 1 até a 51 e vem falar para mim de libertação de vício? Então fala aqui de uma unção que capacita a realizar algo. Para eu falar para você, não fale mal de ninguém, eu também não tenho que falar. Se eu falar para você, dizime, eu tenho que ser um dizimista. Se eu falar para minha filha, não faça, principalmente na idade que ela está, ela fala, por que você faz? Nessa idade não é apontado, mas ela é o dedinho, né? Fala, filha, não pode, mas você fez. Crianças veem, crianças fazem. Então diz aqui que o Espírito do Senhor está sobre mim para eu pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a pregar, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, que a nossa liberdade seja para libertar outras pessoas. Se conhecereis, pois, a verdade vos libertará. Eu quero viver esta verdadeira liberdade, ainda que eu entenda que ela é processual, ainda que eu entenda que eu não fui liberto de tudo que eu gostaria, tem coisas que ainda eu estou num processo de libertação, mas todo dia eu submeto a minha carne à presença do Senhor e digo, Senhor, mata a minha carne hoje, porque nessa área eu não quero, Senhor, ser condenado. O liberto, aquele que busca a libertação, entende, Senhor, ainda eu estou fraco nessa área, fortalece essa carne maldita. Ah, irmão, e a gente sabe no que a gente é fraco? Sim ou não? Mas nós temos que orar todo dia, Senhor, me perdoa, Senhor, hoje eu errei de novo, foi mal, mas me perdoa. Eu sei que o Senhor me ama e eu quero pregar a outros a liberdade, Senhor, naquilo que eu sou livre. Olha, eu quero pular na igreja, não é porque eu estou com euforia, não, porque eu sou um homem livre na presença do Senhor. Eu pulo na igreja não porque eu quero me mostrar, eu pulo na igreja porque eu sou livre, e esta liberdade me habilita a pular, a gritar, a correr, a voar. E aí quem não é livre vai ficar olhando e vai falar assim, ai meninice, emocionalmente abalado. Mas eu sou livre. Sabe, eu estava falando com a minha esposa hoje, como que nós vamos chamar a ceia? Nós fizemos o banner da ceia, Santa Ceia ou Ceia do Senhor? Mestre, me ajude. A ceia é do Senhor, e a ceia é santa porque é do Senhor. Se eu chamar de Santa Ceia está certo, se eu chamar de Ceia do Senhor está certo, se eu falar, vamos lá bater um rango à noite com o Senhor, está certo também. É liberdade, isso é liberdade, é eu me mover entendendo que eu estou agradando a Cristo, independente se os fariseus estão à volta, não, é Santa Ceia, não, é Ceia do Senhor, não, é a Santíssima Ceia do Senhor, aleluia.
E aí nós vamos fazendo o quê? Nós vamos travando, porque os fariseus estavam como com Jesus? Por que você está falando isso? Por que você está falando desse jeito? Quem te habilitou? Ele fala assim, ó, meu filho, é porque você não conhece a verdade, porque se você conhecer a verdade, de verdade, a verdade vai te libertar. É para dançar com bandeira, dança com bandeira. É para dançar sem bandeira, dança sem bandeira. E é dessa liberdade que Cristo está falando. Mateus capítulo 11. Vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviarei do quê? De um fardo, jugo de religião. Dentro da minha casa não tem uma imposição da religião. Nós vivemos uma vida dançando os ritmos, livres na graça do Senhor. Então que nós possamos, meu irmão, sabe o que é ser livre? Eu vou contar aqui, que achei um dia tão lindo. Eu estava num culto no Ministério Sonho de Deus, estava o apóstolo Luiz Hermínio no primeiro banco. E aí uma profeta, Norma Barreiro, ela liberou uma palavra sobre ele. Nós estávamos sentados 2, 3 cadeiras atrás dele, né? Do lado. E ela liberou, ela falou, apóstolo Luiz Hermínio, Deus manda liberar, através do tradutor lá, né? Sabe o que ele fez? Ele pegou, enfiou na mão no bolso, tirou um pacote de dinheiro, jogou no altar assim, ó. Falou, eu selo essa palavra. Aí tem gente que deve ter olhado e falado, meu Deus, bem que podia ter jogado no meu bolso aquele dinheiro. Oh Deus. Sabe, meu irmão, isso é liberdade. Olha, eu não estou nem aí. Eu sei que se eu jogar tudo que eu tenho aqui, eu vou virar esquina e Deus vai encher de novo. Eu posso dar abraço para todo mundo, beijar todo mundo, que não vai me dar cãibra, porque ali Deus renova as minhas forças. Eu sou livre. Agora a pessoa que não é livre, ela é cheia de reservas, porque ainda ela é escrava de algumas situações. Agora, para encerrar, o Ministério do Louvor já pode subir, mas deixa eu te dizer uma coisa, você é livre do pecado. Diga assim, eu sou livre do pecado, mas algemado a Cristo. Entende? Você, aí por isso que eu falei que sempre num processo novo de liberdade me traz novas responsabilidades. Eu sou livre diga assim, em Cristo eu sou livre. Diga mais forte, em Cristo eu sou livre. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa liberdade em Cristo, sabe o que faz? Vem aqui, Eliezer. Vamos supor que Cristo é desse tamanho. Dá até medo de pecar perto de Cristo, né? Mas a partir do momento que você é livre, agora você faz assim com Cristo. Aí você vai dizer, pô, mas eu não era livre. Sim, você é livre do pecado, mas agora está algemado a Cristo. Não tem mais regras, obrigado, não tem mais regras do pecado impondo sobre você, mas há valores do reino que precisam ser obedecidos nesta dita liberdade. Por isso que eu disse para você lá no começo, que a liberdade, ela só é liberdade, mas ela está condicionada a valores do reino. Ah, eu sou livre, posso fazer o que eu quiser? Não. Ah, eu sou livre, então agora posso meter o pé na jaca? Não, porque agora você representa um reino. Essa liberdade te transporta a um reino de verdade. Então você agora manifesta o reino da verdade. Eu sou livre do pecado, eu sou livre da religiosidade, eu sou livre da maldade, mas agora eu estou aprisionado em Cristo. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora não vivo segundo a carne, mas vivo segundo Cristo. Aleluia! Vamos orar, se coloque em pé para nós orarmos. Sabe, hoje é ceia, e eu não entendo que tenha algo de místico na ceia. Ah, hoje é a ceia. Meu, hoje é a ceia. E a ceia, nós partilharmos do pão e do suco de uva, lembrando
lembrando do que Jesus fez. Aqui agora é uma mesa preparada para os filhos libertos. Disseram para Paulo assim: quem pode tomar ceia, Paulo? E Paulo disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não sou o julgador do homem. O homem sabe se ele é livre ou não para tomar a ceia. Mas que nós possamos viver esta vida livre em Cristo Jesus. Quem já foi em algum lugar na roça? Bem roça mesmo. As pessoas lá têm depressão? Você vê as pessoas lá na roça, bem na roça mesmo, triste? Porque eles estão bem distantes do que deixa as pessoas tristes, do que deixa as pessoas mal, que é esse capitalismo selvagem. Eles estão lá vivendo a inocência deles. Hoje eu estava vendo um testemunho de um rapaz chamado Alok, que é um DJ muito famoso, né? Muitas pessoas devem conhecer. Eu não sei se ele é cristão ou não, mas ele estava dando testemunho a respeito de Deus. E ele fala que ele foi na África, e uma mulher que há 5 dias não comia, ele chega perto daquela mulher e ele fala: Deus não existe, Deus esqueceu desse lugar. E ele olha para aquela mulher 5 dias sem comer, cega dos 2 olhos, e ele fala: meu Deus não existe. Aí a hora que ele chega perto daquela mulher, ela fala: obrigado, Deus. Ele falou: mas Deus, como que a senhora fala obrigado, Deus? Deus não existe. Fala: existe sim, eu estava orando a Deus para que Deus enviasse alguém até aqui. Sim, Deus existe. Então às vezes nós achamos que Deus não existe porque nós não temos o Jeep do ano. Nós achamos que Deus não está nos abençoando porque não temos o emprego que desejamos, porque não temos a igreja perfeita para congregar. Achamos que Deus não existe. E Deus está falando assim: você não entendeu nada. A liberdade é a cada dia mais você se livrando das coisas da terra, até o dia que você tiver, a hora que você tiver 100% livre, Jesus te chama, fala: acabou, não tem mais o que você fazer, aí está livre. Não tem pessoas que morrem tão cedo. A gente fala: Deus, por que morreu? Porque ele estava livre, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, foi. Então que nós possamos viver de uma liberdade verdadeira em Cristo Jesus. E quando nós achamos que Deus não existe, é lá que Ele está operando. Quando nós achamos que Deus nos esqueceu, é lá que Ele está operando. E eu não preciso mudar de lugar para Deus fazer o que Ele tem que fazer. A liberdade, ela não se dá de forma geográfica. A liberdade se dá no espírito. Então se você estiver aqui hoje, Deus vai te usar. Se você estiver amanhã lá, Deus vai te usar. Se estiver na Bahia, Deus vai te usar na Bahia. Se estiver em Mogi, Deus vai usar. A liberdade não é geográfica, é aqui dentro. Ló falou para Abraão: vamos para a direita ou para a esquerda? Abraão entendeu que era liberdade. Para onde você for, eu vou para o outro lado, porque a bênção não está no lugar, a bênção está aqui, ó. Há uma bênção sobre a minha vida. Se eu for para o deserto vai florescer. Vamos orar, diga: Senhor, eu quero viver uma liberdade. Liberdade, eu quero ser livre, Senhor, de acusações. Eu quero ser livre de julgamentos alheios. Senhor, eu quero ser livre de apontamentos. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para uma liberdade. O Senhor nos chamou para sermos livres. Senhor, e em nome desta liberdade do reino, uma liberdade que Cristo
falou. É em nome desta liberdade que nesta hora queremos nos mover. Queremos, ó Pai, declarar em nome de Jesus. Eu quero profetizar que você é livre, será livre de depressão, livre de síndrome do pânico, livre de espírito de inferioridade. Você é bênção nas mãos do Senhor. Você é bênção, você é a menina dos olhos de Deus. Você é pedra preciosa nas mãos do Todo-Poderoso, e Ele confiou a você a responsabilidade. Ele não confiou aos anjos, Ele confiou a mim, confiou a você a responsabilidade de apregoarmos liberdade ao cativo, cadeias abertas aos que estão presos. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos pregar a liberdade, que nós possamos manifestar a liberdade, porque foi para isto que Cristo nos libertou. Pai, em nome de Jesus, que a minha vida seja usada para libertar outras pessoas. Diga isso ao Senhor nessa noite, que o meu testemunho sirva de fé, de acréscimo de fé para outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, desfrutar da liberdade verdadeira no Senhor, longe de apontamentos, de julgamentos, de línguas malditas, Senhor, de acusações infernais. Nós não seremos aprisionados, Senhor. O Senhor não foi aprisionado pela linguajar dos fariseus, mas o Senhor disse uma palavra: se vocês conhecerem o Filho, vocês serão livres de verdade. Se você conhece o Filho, comece a declarar esta liberdade, comece a declarar em nome de Jesus esta liberdade. Oh Espírito Santo, nós declaramos e profetizamos liberdade, 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 libertação, libertação. Espíritos demoníacos, nós te expulsamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espíritos malignos, nós te denunciamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos liberdade aos cativos, proclamamos o ano aceitável do Senhor.